Durante o final de semana, o excelentíssimo senhor presidente da República foi passear na Itália, acompanhado dos seus ministros e do seu filho, o Carluxo, para participar de uma reunião muito importante das 20 maiores economias do mundo, o G20. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vocês sabiam que a gente pagou uma viagem para o Bolsonaro para ele passear? Porque trabalhar ele não foi, né? Durante o final de semana, o excelentíssimo senhor presidente da República foi passear na Itália, acompanhado dos seus ministros e do seu filho, o Carluxo, para participar de uma reunião muito importante das 20 maiores economias do mundo, o G20. Primeiro, o que é o G20? O G20, que foi essa reunião que aconteceu no último final de semana em Roma, foi criado em 1999 como uma resposta das 20 maiores economias do mundo a uma série de crises financeiras ocorridas no final da década de 90. A ideia era um diálogo fluido entre os líderes dos 19 países mais importantes do mundo, mais a União Europeia, para que eles pudessem conversar, criar regras comuns, estabelecer linhas de cooperação e impedir que novas crises voltassem a abalar a economia global. Desde então, esse é um dos fóruns do mais alto nível no mundo. Diplomacia, gente, é muito de olho no olho, sabe? De construir confiança com o seu interlocutor para vocês chegarem a um acordo mutuamente benéfico para os seus países. São poucas as oportunidades de termos os 20 principais líderes mundiais juntos na mesma sala. É um momento importantíssimo para todo mundo, para o Brasil também. Para, enfim, fazer aquele networking necessário para buscar os objetivos do Brasil lá fora e objetivos que respondam às necessidades do povo brasileiro aqui dentro. Vocês lembram do que a gente já falou por aqui? Que política externa é política pública? E o seu objetivo é o mesmo, explorar oportunidades para o Brasil avançar rumo ao seu desenvolvimento? Então, em suma, só para a gente pensar, é um encontro de gente que tem mais o que fazer, né, para discutir temas relevantes. Por que eu digo gente que tem mais o que fazer? Porque a gente presume que a maioria ali não tem tempo a perder. Então é bom aproveitar bem os dias do evento, entendeu? Aproveitar para fazer acordos benéficos para o país que você foi representar e aproveitar para fortalecer simbolicamente a nação que você representa. Mas o Bolsonaro não faz muita coisa, né, gente? A gente sabe que o homem não gosta de trabalhar. E não foi diferente em Roma. Boa parte dos líderes mundiais mais relevantes estavam presentes, se reuniram, trocaram ideias e experiências, fizeram projetos de atuações conjuntas. O Jair chegou na festa, ninguém falou com ele. E ele foi ficar sentadinho no sofá em silêncio. Não teve nenhuma reunião bilateral com outros presidentes para conversar sobre os interesses do Brasil. Só conseguiu tomar um café com o presidente da Itália, que era o anfitrião, e por isso teve que receber todo mundo. Ninguém quer ser associado ao Bolsonaro de nenhuma maneira. Ninguém quer encontrar com o Bolsonaro, tirar uma foto, discutir nada. Ele não tem legitimidade perante a comunidade internacional. Ninguém acredita em nada do que ele fala. Ele é uma piada. Ele estava tão isolado que em determinado momento ele preferiu sair para comer um sanduíche com o Carluxo e tomar um refri. E aqui eu quero falar com a galera dos negócios. Olha, porque se um funcionário para o qual você paga o salário escapasse de uma reunião importante como essa para comer um lanche, você demitiria ele no dia seguinte. Mas parece que tem gente que só mistura política com gestão privada quando interessa para defender os seus mitos. Enfim, o Jair que a gente viu esse final de semana em Roma é o Jair em sua essência, o Jair purinho, o loser, aquele que ninguém gosta, o que ninguém dá importância, aquele que o pessoal chama para reunião por obrigação, mas ele é tão tóxico que ninguém quer ser visto falando com ele. Não dá para esquecer que a reunião aconteceu poucos dias depois do presidente Jair Bolsonaro ser acusado por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal de crimes contra a humanidade. Vocês lembram do que eu falei aqui na semana passada? Tem gente no Brasil que não entendeu a importância disso, mas os gringos entenderam. Quem é que quer tirar foto ou ser associado com um cara desses? Eu não quereria. Vocês lembram do Ernesto Araújo, aquele que infelizmente foi o nosso chanceler durante o começo desse desgoverno? Uma vez ele disse com orgulho que o Brasil deveria ser um pária nas relações internacionais. Pois é, conseguiu. Uma salva de palmas aqui para o Ernesto, gente. O Brasil se tornou efetivamente irrelevante para o mundo. Imagina se esse homem se reelege. Serão mais 4 anos de oportunidades perdidas, dinheiro jogado no ralo e filme queimado. Sério, sinceramente.
Numa abordagem mais ampla sobre o encontro, o G20 desse ano foi, infelizmente, uma amostra de como a cooperação internacional está em baixa. A temática ambiental é o assunto mais importante para a reestruturação das economias no pós-pandemia e poucos acordos conseguiram ser firmados. Os países presentes não se comprometeram com uma data para zerar as emissões de carbono, o que era a grande expectativa. Lembrando, isso é muito importante, que os países do G20 compreendem cerca de 60% da população mundial, mas são responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa. E a gente já viu aqui que, embora as maiores economias sejam as maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa, ou seja, as maiores responsáveis por agravar o problema do aquecimento global, sem contar o tanto que elas contribuíram ao longo dos muitos anos, os efeitos são sentidos mais sensivelmente pelas nações mais pobres. Enfim, deu para ver como uma grande crise como a pandemia fechou os países em si mesmos. O cada um por si, na luta contra o vírus, parece ter emperrado a necessária cooperação global para resolver esses problemas que são transnacionais. De pontos positivos, a reunião se comprometeu com o objetivo de frear o aquecimento global e prometeu chegar a 70% da população de cada país vacinada até junho de 2022. A dúvida ainda é como isso vai ser feito na prática. E já que a gente falou de gases do efeito estufa, vocês lembram que há algumas semanas a gente conversou aqui sobre COP26? Pois é, tem vídeo no canal sobre isso que a gente vai deixar para vocês assistirem novamente aqui se quiserem. A COP26 é a mais importante conferência sobre mudanças climáticas organizada pela ONU, que está ocorrendo agora em Glasgow, na Escócia. Os líderes mundiais foram para o G20, portanto, e já aproveitaram a viagem para ir direto para a COP26, continuar as conversas sobre questões ambientais. E bom, depois de fazer a gente passar vergonha, como eu já tinha apostado que ia acontecer, o Bolsonaro resolveu nem ir para a COP, para evitar um mico ainda maior. Não mandou o vice, Hamilton Mourão, tecnicamente incumbido de tratar dos assuntos sobre a Amazônia, e nem o chanceler Carlos França. As propostas que o Brasil está levando para a COP para tentar limpar a barra, depois de 3 anos sendo um vilão do meio ambiente, são vistas com profunda desconfiança e com razão, a desconfiança. Afinal, enfim, enquanto o mundo conseguiu reduzir a emissão de gases do efeito estufa numa média de 7% no ano passado, no Brasil elas aumentaram 9,5%, quer dizer, puxado. Gente, mas assim, eu sei que eu sou coração mole, vocês tinham que ver o homem sentadinho sozinho na festa, galera, um negócio deprimente. Eu ficaria com pena se eu não achasse que ele merece, sabe? Enfim, eu acho claro que o presidente Bolsonaro odeia essas interações internacionais justamente porque são situações em que ele é constantemente lembrado do quão pequeno ele é. Se a gente tivesse entendido a fala do Ernesto, ele queria que o Brasil fosse um par internacional porque é só no isolamento que o Bolsonaro consegue viver na mentira que ele criou. Aqui no Brasil, ele só anda nas bolhas que chamam ele de mito. E na gringa, isso não cola. Lá ninguém liga pra ele. O ego dele fica todo machucado, porque no fundo ele sabe que ele é um perdedor. Aliás, talvez seja por isso que ele desconta toda essa frustração na imprensa que vai lá fazer o trabalho de tentar, trabalho inglório, de tentar entrevistar o presidente da República. Jornalistas que tentavam conversar com o presidente receberam socos e empurrões de seguranças e da polícia italiana. Nem o Bolsonaro, nem ninguém da delegação brasileira fizeram nada para evitar essa truculência. Enfim, porque fariam, Bolsonaro apoia a todo momento toda e qualquer violência simbólica contra uma imprensa livre. O que para você que está falando aí que quer lutar contra os poderosos é fundamental, Porque pensa o seguinte, uma pessoa conquista o poder pelo voto, pode ser, senta lá na cadeira da presidência da República, aí ganha muito poder, pode fazer muita coisa. Fica falando, ninguém me deixa fazer nada e tal, mas sinceramente, gente, tá sentada na cadeira da presidência da República, pode fazer muito mais do que a grande maioria de nós que está aqui conversando. Aí essa pessoa pensa, poxa, como que eu vou fazer para ninguém ficar sabendo das coisas erradas que eu faço? É melhor eu calar quem fala sobre as coisas erradas que eu faço, não é maravilhoso? Aí você conta para as pessoas só o que você quer. Se você é democrata, você tem interesse na imprensa livre, ok? Não responder aos jornalistas faz sentido para ele, porque ele só se cerca de puxa-saco e odeia ter que responder qualquer pergunta. Essa truculência toda contra jornalistas só revela o quanto ele se incomoda de ser questionado. E, a meu ver, por 2 motivos. O primeiro é a sua arrogância, de achar que ele não tem que dar explicações a ninguém, embora ele esteja lá prestando um serviço ao povo brasileiro. Enfim. O segundo, porque ele é tão enrolado em escândalos que responder a qualquer pergunta mais incisiva pode colocá-lo em maus lençóis. Vocês que defendem o Bolsonaro, já pararam para pensar que ele não responde perguntas incômodas? Por que será?
E assim, não precisa nem deixar que a gente faça pergunta e tal, vocês podem fazer. Façam vocês as perguntas incômodas. Manda lá, oi presidente, mito, show, te adoro, tal, Miglo. Mas e aí, cara, por que você ficou tão isolado? E aí você começa a pensar, né? Porque o cara vai falar, ninguém gosta de mim aqui no Brasil, não me deixa fazer nada. Aí ninguém gosta de mim no mundo, não me deixam fazer nada. Aí ninguém gosta do cara no mundo inteiro, nenhuma pessoa, assim. Fora vocês que são esse pedacinho da população brasileira, alguma coisa parece ter de errado, né? Se bem que, enfim, já pensei aqui uma outra coisa, porque a galera vai pensar assim, ninguém gosta dele, só a gente gosta dele, a gente se identifica com ele. Isso dá a sensação de ser especial, né? Porque olha só você, esse grupinho único no mundo todo, incompreendido por todo o resto da existência humana, quiçá dos extraterrestres. Galera, volta. E tem outra coisa, o povo vai falar assim pra mim, Gabriela, mas esses jornalistas eram dessa imprensa de esquerda que só quer atacar o presidente. Mais uma vez, vou tirar um cochilo aqui de tanto cansaço. Acordem, amigos. Até num lugar super café com leite para ele. Como a nova TV da Jovem Pan, ele deu chilique. Na semana passada, o humorista André Marinho fez uma pergunta para ele sobre rachadinhas. Mas espera, o André, inteligentemente, formula a pergunta falando do PT. Ele diz que todo mundo lá está preocupado com o retorno do PT ao poder. E diz, prestem atenção, que o André lista tudo que o Bolsonaro fez. Que o PT vendeu o governo para o Centrão, que o PT comprou base parlamentar com emenda, que o PT tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. E aí o André continua para dizer que ele soube de várias notícias no Rio de Janeiro, de deputados, cita vários partidos de esquerda essencialmente, que estão ali à torta e direito roubando o salário de assessor. E aí pergunta, dizendo que o PT era o líder no ranking desse peculato. Rachador, presidente, tem que ir para a cadeia ou não? Pergunta simples, né? Resposta de sim ou não. Parece que não é tão simples para o Bolsonaro, porque ele responde o seguinte: você sabe que eu sou presidente da República e respondo só sobre os meus atos. Ué, primeira coisa, ele não pode afirmar genericamente que quem pratica rachadinha tem que ser preso? Que estranho. E aí Bolsonaro continua, então eu não vou aceitar uma provocação tua. Ué, gente, mas por que provocação? O Marinho nem estava falando dele? Ou a carapuça serviu? E aí o Bolsonaro diz que vai encerrar a entrevista se o Marinho não parar de provocar, mas melhora. O Bolsonaro diz, o teu pai, o pai do André Marinho é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado, diz, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio. Gente, vamos lá. Por qual razão Bolsonaro lembrou do Flávio quando estavam falando de rachadinha, Brasil? E assim, o Bolsonaro diz, eu só respondo pelos meus atos, mas o André Marinho tem que responder pelos interesses do pai dele, é isso? É uma regra para o Bolsonaro, outra regra para todas as outras pessoas? Pô, pessoal, representativo, né? E assim, se ele só responde pelos próprios atos, por que ele estava ali esbravejando para defender o Flávio? A ferida é tão doída que qualquer menção de rachadinha, uma prática criminosa até comum em alguns gabinetes, infelizmente, o Bolsonaro já leva para o pessoal e supõe imediatamente que estão falando dele e dos seus filhos. Ele mesmo não consegue parar de pensar no assunto. Em nenhum momento o Flávio foi mencionado na pergunta. Quer dizer, é carapuça que serviu. Depois de um bate-boca envolvendo outros comentaristas, o Bolsonaro se retirou da entrevista como bom covarde, enfim, como sempre, né, gente? O André Marinho finalizou dizendo que o Jair era tigrão com humorista e tchutchuca com o STF. E não vai dar para discordar. É isso, galera. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.